Na aula de hoje, vamos estudar ângulos. Ângulo é a figura formada por duas semirretas com a mesma origem. Essas semirretas são os lados do ângulo. Então, nós temos aqui OA é uma semirreta, que é um lado do ângulo. OB, outra semirreta, que é o outro lado do ângulo. Essas semirretas são os lados do ângulo, certo? E a origem comum é o vértice desse ângulo. É o que, quando a gente junta, une um lado ao outro, forma o ângulo. Nós podemos ler ângulo AOB, ou BOA, ou somente ângulo O. Sempre, nós vamos usar a letra minúscula, ok? Medida de um ângulo. Os ângulos são medidos em graus. Os submúltiplos do grau são o minuto e o segundo. Um grau é igual a 60 minutos. Um minuto é igual a 60 segundos. No ano passado, nós já estudamos as medidas e também as operações com ângulos. Então, estou apenas repassando rapidamente este conceito. Não vou aprofundar muito, porque ano passado nós já trabalhamos bastante com isso. Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida, certo? Então, nós temos aqui o ângulo AOB medindo 40 graus. No outro desenho, nós temos o ângulo COD medindo também 40 graus. Dizemos, então, que o ângulo AOB e COD são congruentes. Nós indicamos com esse símbolo. Este é o símbolo da congruência na matemática, certo? Isso aqui. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando tem um lado comum e não tem pontos internos comuns. Lado comum. Observe que eu tenho primeiro ângulo AOB. Depois eu tenho o ângulo BOC. Eles são adjacentes. Tá vendo que o lado B pertence tanto ao ângulo AOB quanto ao ângulo BOC. Por isso, eles são chamados ângulos adjacentes, certo? Classificação de ângulos. Vamos classificar os ângulos comparando com os ângulos. Nós classificamos sempre, tô tentando focar aqui, vou descer um pouquinho, senão não vai pegar o mais importante, tá, gente? Deixei o título para cima. O mais importante está aqui embaixo agora. Nós vamos classificar, já vimos também o ano passado, a classificação dos ângulos, certo? Nós tomamos como base o ângulo de 90 graus, porque ele é o mais utilizado, certo? Primeiro, nós temos o ângulo reto, que é justamente o de 90 graus. Temos o ângulo agudo, menor que 90 graus. Vamos supor, então, que aqui fosse 30 graus. Classifique este ângulo. Então, seria menor que 90 graus. Mas, às vezes, eu posso estar pedindo para vocês classificarem e não ter nenhuma medida. Então, não necessariamente vai ter uma medida. Vocês vão ter que analisar através, como base, o 90 graus. Obtuso, maior que 90 graus. Vamos supor que aqui, então, fosse 120 graus.
Então, ele seria classificado como um ângulo obtuso. Temos agora alguns ângulos especiais. Ângulo raso ou meia volta, que é o ângulo de 180 graus. Temos também o ângulo de uma volta, que é igual a 360 graus. Agora, pessoal, eu vou estar fazendo aqui 2 exemplos de uma atividade, de exemplos de atividade que tem nos exercícios da apostila, certo? Então, eu quero determinar o valor de x. Primeiramente, o que vocês terão que analisar? Eu tenho um ângulo de uma volta. Então, para determinarmos o x, eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou pegar x, Ai, tá faltando valor aqui. Nossa, tá faltando. Perdão, gente, não tem como, tem que ter um valor aqui. É o 312. Isso, agora sim. Tem como determinar, né? Se não tiver um valor, não tem como. Perdão aí. Então, continuando aqui. Então, esse é um exemplo que vocês vão ter na apostila para vocês resolverem. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Pegar o x, somar com 312, que é o valor que vocês têm ali. Toda essa volta inteira vale 360 graus. Então, cai numa equaçãozinha do primeiro grau. Então, deixo o x sozinho, sinal de igual, 360 graus, está somando? Passa para o segundo membro, subtraindo. X é igual a 360 menos 312, 48. Então, essa seria a resposta final. Pessoal, quem gostar de verificar, pode estar fazendo a verificação depois, fazendo a soma, né? O resultado que encontrou, 48, somar com 312, tem que dar os 360 graus, certo? Vou fazer mais um exemplo. Neste segundo exemplo, não está faltando nenhum dado? Não, esse não. Esse não porque é o seguinte, este símbolo indica um ângulo reto. Então, eu sei que aqui tem 90 graus, certo? Então, aqui eu tenho 90 graus. Eu posso tanto estar somando tudo e colocar igual a 180, mas também posso usar só este ladinho. Se tudo isso é 180 e eu sei que aqui é 90 graus devido a este símbolo, então eu posso simplesmente somar estes dois valores e igualar a 90 graus. Então, eu sei que x mais meio de x vai ser igual a 90 graus. Aqui agora eu vou ter que tirar o MC. Deixa eu focar aqui de novo, isso. Vai ficar 2, certo? Vou passar um traço único aqui e aqui também. Passar um traço único aqui também. 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x mais x. Mesma coisa aqui, ó. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 90, 180 graus. Agora sim, gente, a equação eu posso estar simplificando, né? Cancelando os denominadores. Fica só a equação de cima. Já vou estar somando, tá? 2x mais x, 3x, igual a
180. Está multiplicando, então vou ter que fazer agora a operação inversa, que é a divisão. 180 dividido por 3 e vai dar x igual a 60 graus. Também pode estar verificando se aqui é 60 graus, metade, né? Meio é metade. Metade de 60 é 30. Então, 60 mais 30 daria 90, que somando tudo daria 180. Certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus. Dúvidas, me procurem. Não deixem de me chamar. Fiquem com Deus.